a virgem chamava-se Maria. Entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida do Senhor. O Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Seu reino não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. E por isso também o ente é santo, que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo já esse o 6º mês para aquela que se dizia ser estéril, porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Aleluia. Nós vamos ver a promessa de Deus. Nas promessas de Deus na nossa vida não há impossível. Tudo é possível ao que crê. E as promessas de Deus, elas se cumprem em nossas vidas. Como se imaginava naquela época uma mulher, receber essa mensagem e, sem ter relação com o marido, dar luz a um filho? Como ela não ficou? Mas ela disse: seja feita conforme a palavra do Senhor, na sua serva. Nós vamos ver que Maria era serva de Deus, não mãe, mas serva. Ela se colocou na posição de servidão, de servir ao Senhor, ser útil ao reino do céu, ser útil, porque ela emprestou o seu próprio corpo para receber o Salvador. Aleluia. A promessa do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo de Deus desceria sobre ela. Ela daria à luz, ela iria engravidar sem nunca ter relação com um homem. Se fosse na cabeça de qualquer mulher, iria ficar perturbada, não é isso? Hoje muitas têm relação e querendo ter filhos já não tem. Nós vamos ver que está falando de Isabel. Isabel tinha relação há muitos anos com seu marido, que se chamava Zacarias, mas ela era estéril. E Zacarias, nós vamos ver que orou um dia e pediu para Deus um filho. E quando veio a resposta, ele já estava velho. Mas a oração foi ouvida. Nós estamos orando e Deus está ouvindo. E Deus faz o impossível, pois Deus é Deus do impossível. Aleluia. Deus faz o impossível pela minha vida e o impossível pela sua vida. Deus faz o impossível pela nossa família. Aleluia. Às vezes o problema estamos em nós quando recebemos a palavra e não cremos. Aleluia. Nós vamos ver, quando o Senhor, chegaria aonde estava Marta e Maria, o seu já irmão Lázaro morto há 4 dias. Nós vamos
vamos ver que elas já estavam desacreditadas. Né? Mesmo que chegasse aqui antes, meu irmão não teria morrido se o Senhor estivesse aqui. Aleluia. Mas Deus chegou ali, o Deus do impossível, e fez o milagre acontecer. Né? Estava 4 dias já sepultado, podia estar 40 dias. Tem gente que já está sepultado, irmão, há mais de 2.000 anos, há mais de 3.000 anos, mas vai reviver. Aleluia. Porque para Deus, ninguém morre. Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Porque para Deus todos vivem. Mas todos que servem a Deus, todos que se curvam diante de Deus. Aleluia. Como está no livro de, acredito eu, de Isaías 55, do verso 6, que devemos buscar Deus enquanto Ele está perto. Enquanto está perto, nós temos oportunidade de buscar, aleluia, a Deus. Enquanto temos fôlego de vida, nós temos oportunidade de buscar a Deus. Enquanto temos fôlego de vida sobre esta terra, nós temos oportunidade de nos prostrar diante de Jesus Cristo e aceitar Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Porque depois da morte, segue-se o juízo. Aleluia. Não vai haver intercessão de Maria, irmão. Porque ninguém desceu do céu a não ser e subiu também a não ser Jesus Cristo. Aleluia. Ela achou graça diante de Deus. Foi uma mulher usada por Deus. Mas ela não intercede junto de Deus. Aleluia. E nem se deve prestar culto a Maria, porque ela vai dizer aqui na sua palavra que seja feita a vontade de Deus na sua serva. Assim como nós também estamos hoje para servir a Deus. Não tem diferença nenhuma. Aleluia. Quando o anjo diz para ela, né, o poder do Altíssimo virá sobre ti. Essa noite, se você crê o poder do Altíssimo, o Espírito Santo de Deus pode vir sobre a tua vida, pode vir sobre a tua casa. Aleluia. O Deus do impossível, Ele continua fazendo o impossível. Como a palavra do Senhor diz, se creres, verás a glória de Deus. Depende de você crer. Aleluia. Deus continua Deus do impossível. Aleluia. Já pensou gerar um filho sem ter relação? E depois aí no mês 6º, não é isso? Que veio o poder do Senhor sobre ela. Então nós vamos ver que Jesus, irmão, não nasceu dia 25 de dezembro, era muito prematuro nesse tempo, não tinha condição. Aleluia. Então a gente vai botar para o final de fevereiro, para o começo de março. Aleluia. Aí cai por terra o Natal e muitos crentes, aleluia, dentro das igrejas mesmo, afirmam que Jesus nasceu. Aleluia. Nós vamos ver que a Bíblia relata uma coisa, o ser humano relata outra. Não vale o que eu prego, não vale o que você prega, vale o que Jesus afirma nas Escrituras. Aleluia. Que somente o poder do Altíssimo pode vir sobre um homem e uma mulher e um milagre acontecer. Aleluia. Somente o poder do Altíssimo pode te envolver e mudar a tua história. Aleluia. Assim como mudou a história de Maria, assim como vem mudando a história há milhares de anos, assim ele chega ao presente, continuando mudando a história de pessoas, mudando a história de famílias, mudando a história daquele que a sociedade não dá nada, que a sociedade deixa excluída, por não ter estudo, por não ter recurso, deixa de lado. A sociedade pode te deixar de lado, o homem pode te deixar de lado, mas Jesus Cristo nunca te deixa de lado. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Ele não veio sobre uma família influente ou rica. Aleluia. Porque José era carpinteiro.
nós vamos ver que Jesus não nasceu num palácio, mas numa manjedoura. Aleluia. Numa manjedoura. Um lugar, ou para nós entendermos melhor o curral. Sabe por quê? Aleluia. Porque muitos irmãos hoje pensam que Jesus está numa grande igreja. Chega com ar-condicionados grandes, palestrantes que falam bonito, pensando que Jesus está lá. E são enganados. Aleluia. Não que Deus não esteja em algumas igrejas grandes, mas em muitas igrejas, biblicamente, Jesus está de fora, como estava de fora da igreja de Laodiceia, que se dizia rica e abastada, mas na verdade estava pobre, cega, nu e miserável. Assim tem muitas igrejas hoje que não tem lugar mais para Jesus nos seus púlpitos. Já tem lugares para palestrantes, letrados, mas sem o Espírito, sem a unção, sem a graça, sem o poder de Deus para ministrar palavras de cura, de libertação, de salvação sobre o povo do Senhor. Aleluia. Aleluia. Hoje muitas igrejas, irmãos, estão perdidas. Aleluia. Mas Jesus continua batendo na porta. Está de fora. Mas não querem receber mais Jesus. Porque endureceu-se o coração com a riqueza. Porque hoje o que se prega nas igrejas não é Jesus o Salvador. É Jesus aquele que pode enriquecer. Não é Jesus aquele que transforma, liberta. É Jesus aquele que dá o que o povo quer. É aquele que faz a vontade no coração do homem. E a vontade no coração do homem ou da mulher vai levar ambos ao inferno. Por isso a grande maioria das pessoas hoje estão caminhando a passos largos ao rumo do inferno, descendo ao abismo de perdição, ali onde haverá só choro e ranger de dente, de eternidade em eternidade, séculos após séculos, não vai ter mais fim esse tormento na vida de muitas pessoas, não só do mundo, mas que estão dentro da igreja também, porque não recebe o verdadeiro Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ou quando recebe não querem negar-se a si mesmo. O Senhor não obriga ninguém a segui-lo, mas Ele diz: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que perder a sua vida por causa de mim, esse salvará. O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou o que daria em troca? Não pode dar mais nada. O povo está se perdendo. O povo está descendo o abismo. Aleluia. E as igrejas continuam negligenciando a palavra do Senhor. Aleluia. O Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que salva está ficando de fora. E o Deus que veio, aleluia, esse ente maravilhoso que Deus deu, Jesus Cristo de Nazaré, que veio e nasceu numa mulher ainda virgem, pois ele não poderia ser contaminado, ele é puro, ele é santo, e só ele pode santificar o seu povo, só ele pode te santificar e me santificar, só ele é o nosso Redentor, só ele é o Salvador, como ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Por Maria você não vai ao Pai, por João você não vai ao Pai, por Tiago você não vai ao Pai, pela sua própria força, a sua própria sabedoria, a sua própria inteligência, o seu próprio dinheiro, você não vai ao Pai. O único caminho de você chegar à salvação é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Só Ele pode transformar. Ele nasceu santo e nunca pecou. Ele foi como ovelha muda ao matadouro. Aleluia. Para se entregar pelos meus pecados e pelos seus pecados. Aleluia. Esse é digno de ser adorado. Esse é digno de ser glorificado. Esse é digno de ser exaltado. Esse é digno que você se
diante de uma imagem de mulher, não diante de uma imagem de homem, não diante de uma imagem de animais, não diante de demônios, mas diante de Jesus Cristo de Nazaré. Todo joelho vai se dobrar um dia. Se você não se dobrar o seu joelho aqui nessa terra, enquanto tem fôlego de vida, aceitar Ele como Senhor e Salvador da sua vida, depois da morte, um dia vão se ajoelhar diante dele e reconhecer somente Ele como Senhor, mas Ele não será mais Salvador, mas continuará sendo Senhor. Aleluia. A oportunidade é no dia de hoje. Buscar Ele enquanto Ele está perto, Ele está aqui. Nós temos que buscar o Senhor enquanto se pode achar, porque Ele está aqui. Aleluia. E hoje, todo aquele que se dobrar diante dEle, Ele salva, Ele transforma, Ele cura, Ele redime. Aleluia. Ele faz toda a boa obra. Aleluia. Mas o que nós vemos hoje nas internet são seguidores de homens. Mais de 5 milhões seguem uma mulher que fica mostrando o peito, balançando, parece uma quenga ou é uma quenga, se requebrando. É? Tem até um nome, não tem? Como é o nome? Pia, né? Aí fica ali se requebrando e muitos crentes olhando e se deleitando. Aquilo é um demônio dentro de uma pessoa. Mas para a pessoa assistir uma pregação é muito difícil. Ainda mais se for uma pregação desse que vos fala, aí fica mais difícil ainda, porque é bíblica. Aleluia. Porque se eu perguntar aqui quem está escrito e quem assiste, até gente aqui mesmo vai dizer que não. Aleluia, mas tem tempo para outras coisas. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus. Aleluia. O negócio é ter tempo para Deus. Porque tudo está passando. Jesus está voltando. E como é que está a nossa vida? Muitos a cada dia estão descendo ao abismo. A gente só ouviu falar, morreu Ciclano, Beltrano, Fulano. E aí, como é que está? Firme com Jesus? Não. Como é que está o outro? Se desviou. Como é que está o outro? Não sei. É melhor garantirmos a salvação no dia que se chama hoje. No dia de hoje é o dia da oportunidade. Aleluia. Muitos estão saindo da casa do Senhor. Muitos estão se desviando do caminho do Senhor e andando por caminhos tortuosos. Mas o Senhor veio santo para santificar. E Ele tem prazer na morte dos seus santos, mas não tem prazer na morte do ímpio. Aleluia. Eu não vou me demorar com a palavra, porque ela tem um firme fundamento e ela vai alcançar logo. Tanto os que estão aqui, desses que vão assistir pelo telefone aí. Aleluia. Procura uma igreja, dobre o seu joelho diante do Senhor e confesse Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia. E a todos que estão pedindo oração, a irmã Nazaré que sempre pede pela família, Deus está alcançando, porque nós vamos orando por todos. Aleluia. Tem gente que se acha muito forte e não pede oração. Nós devemos orar uns pelos outros. Aleluia. E aqui, quem vai trabalhar na nossa vida é o Espírito Santo. É Ele que desceu. É Ele que está aqui conosco. E eu creio que é Ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Porque a palavra do Senhor assim o diz. Amém?